Obrigada, Valêncio. Bom dia, pessoal. Sou Patrícia Bianco, como apresentação do Valêncio. Eu trabalho na Descartes Systems Group. Nós somos uma empresa canadense ranqueada como a quarta, quinta melhor e maior empresa de software de logística do mercado, tá? E hoje eu estou aqui para apresentar para vocês quais são as tecnologias de Big Data que podem ser orientadas para a supply chain. Tá? O foco das nossas tecnologias são automação, precisão e resiliência na cadeia de supply chain. Tá? É muito importante quando a gente fala de supply chain ressaltar que muita coisa acontece no comércio internacional em apenas 60 segundos. Tá? Então, nós temos importadores e exportadores transacionando mercadorias em diversos países, milhares de embarques marítimos e aéreos, operações de pagamentos com diversos bancos internacionais e meios eletrônicos, diversas rodas modais e parceiros logísticos, tudo isso está acontecendo enquanto nós estamos dormindo. Tá? Ou seja, o comércio internacional ele não para, ele não dorme, e todos esses eventos, todos esses intercâmbios de mercadoria através dos softwares e tecnologias estão se tornando dados extremamente valiosos ao redor da economia para a tomada de decisões estratégicas. Nesse cenário, a gente se depara com um desafio, tá? Nesse contexto de Big Data, através desses dados. Primeiro desafio, como que eu consigo entender e interpretar quais são as informações que de fato interessam para o seu negócio para a tomada de decisão estratégica? Esse é o primeiro desafio, tá? O segundo desafio é como acessar esse Big Data de forma produtiva e dinâmica para aumentar os resultados e a produtividade das empresas, tá? Bom, nesse cenário, a Descartes tem uma unidade de negócio focada em Big Data, no qual em apenas 60 segundos do seu dia, sem desperdiçar tempo, você consegue fazer análises precisas de mercado através de dados de importação e exportação, tá? Você consegue cuidar de toda a sua parte de trade compliance, tá? E estruturar toda a sua parte de taxes and regulations usando Big Data. Eu vou explicar para vocês como isso funciona. Tá? A primeira unidade de negócio de Global Business Intelligence da Descartes é um produto chamado Datamine, tá? Essa é uma informação extremamente relevante e pouco acessível hoje para as empresas brasileiras que operam no mercado internacional. O que essa ferramenta faz? Ela centraliza mais de 80 países com o nome do importador e nome do exportador, tá? Sendo uma fonte riquíssima para o supply chain e a área de sourcing prospectar fornecedores. Ontem, nas palestras que eu estava ouvindo, um dos maiores desafios do supply chain de 2021, isso foi unânime entre todos os líderes, a escassez de matéria-prima, o aumento do dólar e o fato da escassez de frete internacional também está muito presente para a entrega da vacina. Essa ferramenta permite que as empresas prospectem clientes e fornecedores no mercado internacional, permite que as empresas monitorem preços e façam benchmarking da concorrência e monitorem market share e market size em vários territórios mundiais. Então, imagina você uma ferramenta de business intelligence que você tem mais de 80 países e você consegue prospectar fornecedores sem precisar pegar um avião e viajar e fazer uma visita em loco naquele fornecedor, tá? Essa é uma realidade hoje, já é possível fazer essas prospecções através da nossa ferramenta. E vale ressaltar que todas essas informações são 100% oficiais das aduanas dos países. O que isso significa? Isso significa que cada país tem uma legislação, tá? E autorização para divulgar esse dado. Então, eu tenho países que eu tenho um nível de detalhe incrível da mercadoria que me permite fazer quebras e métricas muito mais qualificadas para análises de vantagem competitiva, tá? E baseado nesse nível de detalhe, a gente consegue fazer um upgrade nessas informações. Ou seja, a gente senta junto com os nossos clientes ou parceiros e faz uma análise personalizada e sob demanda por segmento. Ou seja, a gente constrói relatórios já numa ferramenta de Power BI, no qual a gente entende métricas específicas de cada setor.
A Descartes hoje é uma das principais fornecedoras de indicadores de mercado de commodities para o mercado financeiro, para agroquímicos, para pneumáticos, médico, hospitalar e farmacêutico, no qual a gente vai além da prospecção de fornecedores, clientes, market share e market size. A gente faz uma análise efetiva de competitividade e diferenciação de produto de cada mercado. Ou seja, eu consigo pegar o market share completo e entender como cada produto se diferencia do outro apenas através dos importados por serem dados oficiais. A base de dados do Brasil e da América do Sul são as bases de dados mais famosas por conterem maior riqueza nesses detalhes. É o que a gente chama de granularidade de dados. Tá? Conforme a gente vai atingindo maturidade e experiência de dados, a gente vai conquistando a habilidade de entender essa granularidade. Tá? Essa aqui é a ferramenta, um exemplo da ferramenta. Aqui eu tenho todos os países. Ela foi desenvolvida especificamente para o supply chain, tá? A ferramenta permite automações e alertas dos relatórios, atualizações diárias e mensais, um download rápido e fácil, tá? Quando a gente fala de granularidade, KPIs em Power BI, aqui perceba que eu chego especificamente no nome da empresa e na quantidade em quilos. Quando a gente fala de dados do mercado internacional, existe uma grande variedade de unidades de medida importada. Então, eu tenho uma empresa que importa em litro, tonelada, galão, enfim, várias unidades. E uniformizar essas unidades é algo que a gente tem um time preparado para trabalhar nessas uniformizações e chegar no market share aqui por empresa. Repare que quando eu estou falando de um produto específico, que é o cloratolanil de agroquímicos, eu tenho o ranking das principais empresas importadoras e o nome da marca comercial. Porque uma mesma empresa, ela pode ter 5 ou 6 marcas comerciais do mesmo produto. E assim eu consigo entender qual que é a penetração de cada uma no mercado, separando por formulado e técnico. Esse é um nível de sofisticação e detalhe da informação muito difícil de chegar, tá? Todo esse dado ele é público, mas a gente tem uma segunda categoria de dados públicos que a Descartes montou uma estrutura de inteligência para operar com foco em redução de custo e segurança, tá? Imagine o seguinte, imagine que todas as listas de pessoas procuradas, partes negadas no comércio internacional, tivesse centralizado dentro de uma ferramenta que você pudesse consultar e fazer um compliance in real time se todo o seu sistema está operando e transacionando com empresas seguras. E explico. Tá? Hoje, o compliance é uma das áreas mais relevantes e importantes de uma empresa. Trade Compliance, então, é uma das áreas que mais exige que o time de compliance faça um acompanhamento rigoroso das partes que estão efetuando o negócio. Processos de due diligence, como venda, mergers and acquisition, importação e exportação. Todos esses processos, hoje, existe um time de compliance que faz um screening manual dessas pessoas e dessas empresas, tá? Só que assim, um screening manual, imagina você ter um time de 6 pessoas no seu compliance fazendo um acompanhamento manual de quem a sua empresa está importando ou exportando, quem são os freight forwarders, quem são os operadores bancários. Tudo isso é extremamente moroso, perde muito tempo. O que a Descartes fez? A Descartes compilou mais de 120 listas restritas mundiais. Dessas listas a gente inclui OFAC, Banco Mundial, Interpol, Polícia da Austrália, temos também listas do Brasil. A gente centraliza todas essas listas e a gente cruza essas listas em real time. Isso é Big Data de altíssima sofisticação, tá? Nós cruzamos essas listas 24 por 7, 24 horas por 7, com todo o sistema. O que isso permite? Isso permite que o nosso sistema emita alertas diariamente se algum fornecedor ou empresa cadastrado no seu sistema tem algum antecedente ou de lavagem de dinheiro ou na empresa da UFAC, ou seja, a gente consegue ver todas as empresas e executivos restritos no mundo e você tem acesso a isso dentro do seu sistema. Por exemplo, o mercado eletrônico ele deve ter uma base de dados com milhares de empresas.
Quais dessas empresas representam um risco para o mercado eletrônico? A nossa empresa consegue fazer um screening real-time 24/7 em todos os cadastros e avaliar quais dessas empresas podem representar um risco, tá? Essas listas, elas são atualizadas diariamente. Nós criamos alertas para países embargados, tá? Nós temos mais de 50 mil usuários no mundo dessa solução de visual compliance, porque ela diminui a incidência de riscos e aumenta 65% da produtividade do time de compliance. Tá? Aqui é um print screen no qual eu faço um teste com uma pessoa muito procurada no Brasil, porque a gente tem a opção também do Visual Compliance ser manual, mas essa não é a proposta mais inteligente de explorar o Big Data, onde eu coloco o Fernandinho Veramar e automaticamente o sistema me dá em qual lista ele está e qual risco que ele representa, tá? Existe um outro Big Data super importante para o comércio internacional, além de dados de importação e listas negadas, que são os taxes mundiais. Imagina que 157 países no mundo estão fechando acordos comerciais e estão alterando suas tarifas diariamente. Como que um ser humano consegue acompanhar toda essa oscilação, alteração e dinamismo do mercado? Sem uma ferramenta de tecnologia é bem difícil, tá? Baseado nesse desafio, a Descartes criou uma outra ferramenta de Big Data, de Global Trade Content, chamada Tax and Regulations. Então, a gente centraliza numa ferramenta todas as tarifas de 57 países disponíveis. E a ferramenta permite que você pesquise e avalie os HS Codes se estão em conformidade com a área de classificação fiscal e aduaneira. Além disso, a ferramenta permite você consultar todos os acordos comerciais de maneira centralizada e fácil, sendo que a ferramenta é atualizada em 48 horas. Ou seja, você consegue avaliar impostos e regimes especiais de maneira super fácil de acessar, o que permite uma produtividade de 6 horas no seu time de operação de importação e exportação. Por quê? O seu time não vai ficar lá mais horas pesquisando o HS Code da Bélgica, ou da Rússia, ou da Arábia Saudita para diversos mix de produtos. Isso consome tempo. Se o time consegue ter acesso a essa informação em 2 cliques, é ganho de produtividade na operação, tá? E a ferramenta também permite alertas e notificações caso algum país altere de tarifa, tá? Isso permite que vocês tenham maior gestão sobre as cotas de importações e os acordos internacionais, permitindo que as empresas paguem menos impostos, tá? Aqui eu dou um exemplo para vocês. Digamos que no Brasil eu quero mandar da China, tá, tecidos para fabricação de máscaras de Covid, aqui eu coloco o HS Code, automaticamente a ferramenta me dá os taxes incidentes desse produto da China para o Brasil, tá? Perceba que aqui eu tenho uma aba de Dirty Comparison, de comparativos de tarifas. É aí que entra a redução expressiva e a identificação de oportunidades massivas, principalmente nesse contexto de guerra tarifária, tá? Eu peguei o mesmo HS Code e comparei os taxes se eu trouxesse esse produto da Colômbia e do Paraguai. Olha que interessante. Se eu trago esses tecidos do México, ou da Malásia, ou da China, o Brasil paga hoje 35% de impostos de importação. Agora, se eu decido prospectar um fornecedor localmente, como Paraguai e Colômbia, ou até mesmo Chile, tá? Importar esse produto dos meus vizinhos, eu não pago taxes. É zero taxes. Ok? Essa é uma interpretação muito importante para empresas entenderem os principais mercados de destinos dos seus produtos. Com a guerra tarifária, eu vou dar um exemplo para vocês. Cerâmica brasileira não conseguia competir com a cerâmica americana, com a cerâmica chinesa no mercado americano, tá? Ou seja, tinha muita cerâmica chinesa sendo importada nos Estados Unidos e o Brasil não tinha capacidade de competir. Porém, o Trump colocou uma taxa de importação, mais uma cota de importação de 35% no mercado de cerâmica chinês. Como consequência, o produto brasileiro conseguiu ser
5 ou 6% de taxas, atingindo um nível de competitividade muito maior comparado com as cerâmicas chinesas. Logo, é uma oportunidade real para o mercado brasileiro começar a exportar esse produto para os Estados Unidos, tá? Quando a gente fala de dados, tem muitos dados no mercado, tá? E aqui eu dou um exemplo de 3 categorias de dados que são fundamentais para empresas que operam no mercado internacional e como a gente consegue aplicá-los de maneira inteligente em todas as etapas da operação. A Descartes, quando ela olha para uma operação de supply chain, ela olha de maneira holística, tá? Pessoal, tá aqui meu contato, tá aqui meu e-mail. Muito obrigada pela atenção de vocês. Big Data é um tema muito extenso, eu poderia falar aqui por horas, mas eu resumi em 30 minutos quais são os dados importantes hoje no mercado e como acessá-los de maneira estratégica. Muito obrigada.